Olá, bem-vindos ao Armazém do Agronegócio, um programa de iniciativa da Rentagro Consultoria e TV Cruzaltense, um programa que tem por objetivo levar informações de valor ao produtor rural, aos profissionais do agronegócio. E hoje estamos recebendo o senhor Rogério de Melo Bastos, economista especialista em gestão do agronegócio. Bem-vindo, Rogério. Muito obrigado, Moisés. É uma grande alegria nós falarmos contigo aqui, com os teus telespectadores, em especial os nossos amigos produtores rurais, e abordar esse tema tão importante, tão pertinente ao momento que se vive no momento do agronegócio, né? Que é a gestão da empresa rural, gestão nas propriedades rurais. Rogério, tu tens um trabalho já de bastante tempo junto a Senar, junto a Sebrae. Nos fala um pouco dessa experiência que tu vem desenvolvendo já. Há quanto tempo que tu trabalha com gestão? Olha, já faz algum tempo, já faz pelo menos 25 anos. Eu há 23 anos presto serviço ao Sebrae Rio Grande do Sul, ao Sebrae Nacional, no desenvolvimento de conteúdos para essas entidades. Desenvolvi 5 cursos entre Sebrae Rio Grande do Sul e Sebrae Nacional. E sendo que um dos cursos que me deu muita alegria e satisfação em saber que custos para produzir no campo, por exemplo, que eu desenvolvi para o Sebrae Nacional, ele foi traduzido para o espanhol e cedido toda essa metodologia que foi desenvolvida à FAO para que fosse ministrado essa metodologia em todos os países de língua espanhola aqui na América do Sul. Nos parece que há uma dificuldade ainda no sentido do produtor rural entender da necessidade de desenvolver gestão na propriedade rural. Perfeito. Essa palavra gestão, ela é um termo bastante amplo e é importante que nós possamos diferenciar e destacar a gestão nos seus 2 principais aspectos. A gestão da produção, que o produtor faz relativamente bem, tanto é que nossos produtores no Rio Grande do Sul, os produtores no Brasil, possuem alta performance em produção e produtividade. Que é a vocação do produtor. Que é a vocação do produtor. Então eles fazem isso muito bem e o produtor rural ele tem um perfil de que ele é aberto, ele aquece de forma natural as tecnologias que ele oferecem e ele sempre está sequioso e buscando essas novas tecnologias. Tanto é que nós estamos atingindo performance aí de produtividade fantásticas, né? Em termos de tanto na agricultura quanto na pecuária. Mas tem um outro aspecto que o produtor deixa num segundo plano, que é a questão da gestão financeira da propriedade. E essa gestão financeira ela é extremamente importante. Ninguém de nós, nenhum produtor, nenhuma empresa pode prescindir de um sistema de controle financeiro do seu negócio. Porque é nas finanças que os resultados todos se encerram. Lógico. Todos se encerram nas finanças. E é extremamente importante, então, que o nosso amigo produtor rural, o empresário rural, ele tenha uma informação melhor dos seus resultados. Nós temos acompanhado o teu trabalho e temos a percepção que tu trata a propriedade rural como uma empresa rural. Uma empresa como qualquer outra empresa. Ou diríamos que é uma fábrica a céu aberto. Perfeito. E estaria aí esta necessidade de se aproximar mais dos conceitos de uma empresa como qualquer outra empresa? Exatamente por isso. Porque a atividade do produtor rural, a pessoa física, ele não difere em absolutamente nada de uma empresa que, na verdade, as pessoas têm a ideia de que empresa é só a pessoa jurídica, né? Ele investe capital, muitos valores em capital, tecnologia, em pessoas, e como tal, este negócio precisa ser tratado como uma empresa, de fato, que de fato não difere em absolutamente nada, os seus princípios, os seus objetivos, o objetivo de ganhar dinheiro, de oferir lucros, rendimentos, sustentar a família, investir. Esse é o propósito do nosso amigo produtor rural, empresário rural. Então, sempre quando eu me refiro ao produtor rural, eu faço uma referência a ele como um empresário que de fato ele é. E isso indiferente se for uma empresa familiar ou mesmo uma pessoa jurídica. Os princípios são os mesmos, seriam os mesmos? Os princípios são os mesmos e as ferramentas de gestão e controle são os mesmos.
Por isso, então, que nós enfatizamos muito a importância de que o produtor precisa conhecer melhor os seus resultados. Mas que resultados? Como é que são esses resultados? E também aonde ele quer chegar com esses resultados. Então, os resultados importantes que ele precisa ter informação básica, né, é quanto que lhe custa para produzir. Acreditem que no Brasil, eu tive a oportunidade de participar de uma pesquisa do Sebrae em nível nacional, e o resultado dessa pesquisa ela é extremamente surpreendente. Mais de 90% dos produtores rurais no Brasil não sabem quanto que custa para produzir um saco de soja, 1 litro de leite, 1 quilo de boi, 1 quilo de suíno, uma dúzia de ovos, etc. Ou seja, não possui gestão alguma nesta parte, da parte financeira e do controle propriamente dito do negócio. Então, fazendo o controle, eu parto do princípio de que ele fazendo um controle básico de caixa, ele terá de lambuja, virá por acréscimo, as informações de custos. Se ele tem de graça, se ele fizer um controle básico de entrada e saída de dinheiro, se ele começar a pensar algumas informações ali, ele consegue gerar informação de custos, ele consegue gerar informação de resultado. E quando eu falo em resultados, são o seguinte: alguns indicadores importantes que o produtor precisa monitorar, como, por exemplo, qual é a sua lucratividade? A lucratividade é o resultado obtido com a operação, o processo de comprar e vender a sua produção. Comprar insumos, produzir e vender a sua produção. Quanto que ele está auferindo aí? Este lucro representa quanto por cento, que aí nós vamos identificar a lucratividade. Muito bem, e para que ele possa produzir isso tudo, ele tem uma estrutura de capital fixo, em terras, imobilizado em maquinário, imobilizado em benfeitorias. É um capital enorme que ele tem investido aí. E quanto que essa atividade está remunerando o seu capital? Que aí é a identificação da rentabilidade. O produtor precisa estar atento com relação a esses dois indicadores. Indicadores de lucratividade e indicadores de rentabilidade. O produtor rural em casa, o empreendedor rural, vamos assim chamá-lo, né? Ou seja, está empreendendo, tem a sua empresa rural, deve estar se perguntando, por onde eu começo? Muito bem, então aí que vem algumas ferramentas que nós propomos, que são extremamente simples. Por onde ele começa esse sistema de controle? Então nós propomos, numa ferramenta que a nossa empresa acabou desenvolvendo recentemente e que já está no mercado, que é o Praxiagro. Com o Praxiagro, o amigo produtor rural consegue identificar claramente e de forma muito simples, utilizando um computador, um tablet e até mesmo o seu telefone celular, ele consegue fazer o levantamento de custos da atividade, de faturamento das suas atividades e ainda o sistema tem uma inovação que o produtor rural não precisa, por exemplo, ele ser um contabilista para ter o seu balanço patrimonial, e o balanço patrimonial é uma ferramenta extremamente importante que vai gerar uma quantidade enorme de indicadores para ele. Eu já vou citar para ti quais sejam. Se ele for simplesmente informando a sua relação de bens, o sistema vai perguntando para ele que tipo de ativo é aquele. Se é um ativo com máquinas, implementos, se é um estoque de produtos, se é uma imobilização. O sistema vai montando o seu balanço patrimonial. Depois ele fala das origens de recursos, das suas dívidas. O que ele deve para fornecedores no curto prazo, o que ele tem para pagar de parcelas de custeio, o que ele tem para pagar de parcelas de investimentos no curto prazo e o que ele tem para pagar de parcelas de investimentos no longo prazo. Com essas informações básicas, o sistema oferece para ele uma informação do balanço patrimonial e com seus respectivos indicadores. Que indicadores são esses? Por exemplo, indicadores de capital circulante líquido, ele identifica qual é a sua necessidade de capital de giro. O balanço patrimonial passa uma informação para ele de índice de liquidez corrente. O que é a liquidez corrente? É a sua capacidade de pagamento das dívidas no curto prazo. Mais outra ainda, o índice de liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento das suas dívidas no longo prazo. Como o grau de endividamento, o grau de imobilização. Esses são os indicadores básicos que qualquer empresa, qualquer negócio precisa ter isso monitorado. Eu faço uma analogia, Moisés, muito simples, que é, por exemplo, os indicadores de saúde, de qualidade de vida das pessoas. O que nós podemos dizer que uma pessoa tem vida saudável? Quando ela tem uma pressão arterial, na nossa idade, por exemplo, 13/8 está louco de especial, não é? Se tem um nível de colesterol até 200, tá bom. Se tem um nível de glicose abaixo de 100,
está ótimo também. Então são umas métricas importantes que o produtor rural, a partir do balanço patrimonial da sua empresa, se ele identificar alguns indicadores importantes, ele vai saber vai conseguir entender a estabilidade econômica e financeira do seu negócio. Parte do princípio que aquilo que não se mede não se gerencia. Não se gerencia, exatamente. Então, quando se propõe, por exemplo, que o produtor rural identifique o seu capital circulante líquido, em qual é o nível que ele tem que ter de capital circulante líquido? Ele tem que ser um número positivo e que seja suficiente para cobrir os custos fixos da empresa. Quando ele tem um índice de liquidez, que o índice de liquidez, o ponto de equilíbrio é o número 1, ok, mas de 1 para 1 eu tenho R$1 para pagar R$1 que eu devo. Mas qual é a margem de segurança? Ele tem que ter, então, 1,5. E o índice de liquidez geral, por exemplo, que seria em quanto o índice de liquidez geral? Então, são essas métricas que nós passamos para o produtor para medir a situação saudável de viabilidade econômica e financeira de uma propriedade rural. Então, com ele mantendo esses indicadores, ele pode adequar o seu negócio para que mantenha vida saudável à sua empresa e consiga dar longevidade ao seu negócio. É assim que nós queremos fazer a referência com relação aos indicadores, independentemente da atividade que ele esteja produzindo. Se esteja produzindo grãos, soja, milho, trigo, esteja produzindo pecuária, está fazendo um sistema integrado de agricultura e pecuária, esteja na suinicultura, na avicultura. Exemplo, trazendo a nossa analogia com indicadores de vida saudável para as pessoas, né, o ser humano. Um sujeito que tenha esses indicadores que eu falei de pressão arterial, 13/8, glicose menos de 100, colesterol abaixo de 200 também, ele, independentemente se é um gari ou se é um advogado, né, independentemente da sua atividade, esse cidadão tem vida saudável com esses indicadores elementares. Perfeito. Então, a mesma situação eu quero trazer essa analogia, independentemente da atividade que ele esteja produzindo, se ele mantiver o seu negócio dentro desses parâmetros, dessas métricas econômicas e financeiras, certamente ele vai ter longevidade e ter tranquilidade econômica e financeira no seu negócio. Como trabalhar a questão da empresa familiar, filhos, pais, tecnologia? Como é que se faz a introdução, então, deste modelo de gestão, vamos chamar de modelo de gestão, para que se possa, então, como tu falaste inicialmente, que a maioria dos empreendedores rurais não possuem nenhum tipo, né, de indicativo de gestão, como fazer essa introdução, né, dentro do seio familiar, enfim, para conciliar ideias e para que a gente possa, então, realmente ter um novo momento neste empreendimento rural. Muito oportuna essa colocação, Moisés, porque nós estamos vivendo um momento da era digital. E os jovens, eles têm muita familiaridade para lidar com o computador, com o celular, com o notebook. Né? Então, e o gestor, o patriarca da família, ele não teve ainda muito acesso a esse tipo de tecnologia e muitos são arredios ainda, não querem. Né? Então, o momento oportuno de integrar a família toda nesse processo é responsabilizar o filho, né? Delegar ao filho a que ele comece a adotar com essa tecnologia os controles necessários à gestão da propriedade rural. E traga essas informações. É a maneira, então, e traga essas informações e a maneira, então, de integrar e fazer com que o jovem participe do negócio. E aí, tu sabe que, historicamente, a gente tem observado que os filhos cresceram ouvindo o pai e a mãe se queixarem do negócio. Por isso que muitas vezes os filhos não quiseram saber disso, saíram fora. E eles estavam com um negócio extremamente importante, grande, bom, só que mal gerenciado, ele não percebia o valor desse negócio. O valor desse negócio. Então, é importante que os produtores comecem a conhecer melhor os seus resultados para perceber que nem sempre o negócio é um negócio ruim. Muitas vezes, o que está acontecendo na atividade rural, na propriedade rural, são os gastos pessoais que muitas vezes são incompatíveis com o negócio. Nós temos um negócio interessante, mas nós temos feito retiradas que são incompatíveis com o negócio. É importante, então, que o produtor conheça, saiba qual é o seu limite
que ele possa também fazer as retiradas para que dê vida saudável ao seu empreendimento. Perfeito. Ou seja, vamos trazer os filhos de volta para o negócio rural. E esse é um momento extremamente importante porque há uma preocupação muito grande e é um dos assuntos mais pertinentes do momento, é a questão da sucessão da propriedade rural. Muito bem. Nós chegamos ao final do nosso programa. Agradecemos, Rogério, tua presença, tua disponibilidade. Agradecemos também as pessoas que nos assistem, os empreendedores rurais. Queremos convidá-lo para que semanalmente esteja conosco. E também nos siga no canal do YouTube Rentagro TV Cruzaltense. Abraço!